Espectadores da Sport TV, sejam muito bem-vindos à terceira edição da Montegordo Sand Race, penúltima prova do Campeonato do Mundo de Corridas em Areia, depois das visitas que este campeonato já realizou nesta temporada 2025 a França, em duas ocasiões, ainda lá voltará neste calendário do Campeonato de 2025, que passa para 2026, visitas também à Itália e à Argentina. São cerca de 150 inscritos em todas as categorias envolvidas nesta competição, numa prova que pode entregar já títulos referentes à temporada de 2025. Todd Kellett, com o número 1 facilmente identificável, o grande especialista desta disciplina, chega ao Algarve com um total de 100 pontos na liderança do campeonato, fruto das suas vitórias em Le Touquet, Mar del Plata, Bibione e Ossegor. Há relativamente muito pouco tempo, tem 29 pontos de vantagem sobre Mikko Potisek, o piloto que vai sair com o número 32, e 49 pontos de vantagem sobre Jeremy Okier, piloto que enverga o dorsal número 5. Num domínio inequívoco da Yamaha neste campeonato, nesta temporada, cujos pilotos ocupam as 3 primeiras posições do campeonato. Todd Kellett foi o vencedor das 2 anteriores edições da Montegordo Sand Race e é naturalmente considerado como um grande favorito para as corridas deste fim de semana. Corridas que serão 2. A primeira terá lugar dentro de poucos instantes e terá a duração de 1h30. Amanhã teremos uma segunda corrida com a duração de 1 hora. Destaque também, naturalmente, para os pilotos portugueses presentes, desde logo António Maio, Paulo Alberto e Luís Outeiro, aqueles de quem se espera uma melhor prestação. Vamos, quando os pilotos se preparam já para a partida, recordar que da primeira linha da grelha de partida vão sair Todd Kellett, Mikko Potisek, Jeremy Okier, Lars Van Berkel, Paulo Maschio, Damien Kneumann, Thies Callens, Hakan Fredriksen, Victor Brossier e Cyril Genot. Uma grelha de partida composta por 96 pilotos, filas de 10. Os melhores portugueses vão sair da 4ª linha da grelha de partida. Na posição número 37, António Maio, dorsal número 30, com posição número 38, Luís Outeiro, dorsal número 47, e Paulo Alberto vai sair da posição número 39 com o dorsal número 21. Esta é, pois, então a terceira edição desta corrida na areia da praia de Montegordo. O dia não está particularmente agradável, já não estamos naturalmente no verão, estamos bem dentro do inverno, desde já, apesar de tudo, uma temperatura também não muito baixa, a chuva para já não marca presença, os pilotos poderão ter aqui boas condições para desenvolverem a sua atividade nesta primeira corrida do fim de semana, num percurso de 6 km de extensão. Enquanto os pilotos fazem alguns exercícios de aquecimento ainda para se prepararem para esta primeira corrida do fim de semana, eu introduzo o meu convidado de hoje, Daniel Jordão, piloto bem reconhecido das hostes do todo-terreno em Portugal, já participante no Rally Dakar, não de moto, em 4 rodas, vai lá voltar na próxima edição também, já muito em breve, também de 4 rodas. Daniel, de qualquer forma, as 2 rodas continuam a ser uma paixão. O que é que poderemos ter aqui hoje? Olá, Vítor, sem dúvida alguma, as 2 rodas são a minha grande paixão, ainda por cima, mais sendo da Figueira da Foz, tendo aprendido a andar de moto a maior parte das vezes em pistas de areia, este é sem dúvida a minha praia, literalmente, e acho que vamos ter aqui uma grande corrida, quando neste momento falta 1 minuto para começar a corrida, os pilotos já estão todos com as motas, com os motores em funcionamento, é mostrada a placa 30 segundos e acho que vai ser obviamente uma corrida decisiva perante a possibilidade de Todd Kellett de sagrar-se aqui em Montegordo campeão mundial. Todd Kellett, que vem de nada mais, nada menos do que 4 vitórias nesta temporada, quando estamos já a poucos segundos do início da partida, que creio vai ser dada pelo Presidente da Câmara de Vila Real de Santo António. Começa agora o cronómetro a contar e os pilotos na pista, como disse, de 6 km de extensão e de volta nesta praia de Montegordo, com já os mais rápidos e aqueles que são, afinal de contas, também os melhores classificados no campeonato a assumirem
as posições cimeiras. Sim, a partida é importantíssima numa corrida de motocross, assim como também nas corridas de areia. Tem sido essa uma das grandes vantagens de Todd Kellett, que neste momento está, creio que fará o wall shot, sim, a disputar aqui a liderança, é isso afirmativo. Aquela linha ali vermelha, entre as bandeiras vermelhas, é a linha de wall shot. Portanto, o Todd Kellett está a assumir a liderança e, como vos dizia, isso é uma das principais armas que este piloto tem, ao ser muito forte nas partidas, a agarrar a corrida desde o início e depois a controlar todos os seus adversários muito bem. Jeremy Okier fez também um bom arranque, ele que saía então da primeira linha da grelha de partida, da terceira posição. Os 10 primeiros saem lado a lado, grelha de partida que é Daniel, organizada. Já temos aqui alguns pilotos a cair, isto vai ser uma constante ao longo do dia, vão-se preparando, pelo menos ao longo desta próxima hora e meia, mas dizia eu, Jeremy Okier fez então um bom arranque dessa grelha de partida formada pelas posições do campeonato. Ou seja, isto para dizer o quê? Não houve qualificação, e para identificarmos também os pilotos que estão menos familiarizados com este tipo de corrida, não houve uma qualificação, houve um reconhecimento a pé, curiosamente, do percurso, e depois os pilotos são organizados nestas filas compostas, nesta grelha de partida, composta por filas de 10 pilotos, a partir, tendo como critério prioritário a classificação no Campeonato do Mundo à chegada a esta prova. Sim, sem dúvida. Ontem foi feito o track walk, onde os pilotos podem fazer o reconhecimento à pista. Esta pista sofreu aqui algumas alterações em relação a anos anteriores, com a introdução de alguns saltos. Era uma das críticas que os pilotos fizeram a esta ronda do Campeonato do Mundo, e foram colocados cerca de 6 saltos. Neste momento a pista, como conseguimos ver, está virgem na maior parte do percurso. A única parte que foi utilizada foi uma pequena secção por um troféu Yamaha que teve a primeiras mangas hoje de manhã, com classes de iniciação, tanto em 2 rodas como em motoquadros, com motas de 65 e 85 centímetros cúbicos. Todo o resto do percurso... Desculpa, Daniel, só revermos aqui o momento da partida, com o que ia ir demasiado largo, a ir procurar o muro exterior, e Todd Kellett por dentro de imediato a conseguir assumir a liderança da corrida e a fazer, como indicaste na altura, o old shot. Todd Kellett é sem dúvida o maior especialista, é o nome mais sonante no Campeonato do Mundo nesta especialidade da areia. Os espectadores tenham noção que, embora para nós esta modalidade não tenha grande impacto, e nós somos uma modalidade dentro do desporto motorizado que tenha mais tradição no enduro e no motocross, assim como no todo-terreno também, no cross-country rally, mas, por exemplo, em França e inclusivamente em Inglaterra, de onde o Todd Kellett é originário, é uma modalidade que tem bastante tradição. O Touquet foi para perceberem, foi idealizado, foi pensado pelo Thierry Sabine, e talvez até no Touquet, na primeira edição em 1975, faz 50 anos este ano, tenha sido aí que o senhor mago Thierry Sabine tenha pensado, ok, isto se calhar é uma ideia engraçada e vamos evoluir isto para a África, e daí talvez ter surgido a primeira edição do Paris-Dakar em 1978. Portanto, é uma modalidade com bastante tradição em França, especificamente, e o Todd Kellett é um piloto que vem do motocross, campeonato nacional inglês, fez também algumas corridas e alguns campeonatos europeus, sem nunca ter se destacado de uma forma tão evidente como tem feito até aqui, e ao fazer a corrida mais importante do calendário inglês de corridas na areia, o Western Sand Beach Race, onde ele começou a ganhar desde há muitos anos, começou talvez aqui a encontrar uma modalidade onde ele se poderia realmente afirmar, e é isso que tem acontecido desde então. É isso que temos visto, e de que maneira, porque estamos a falar do vencedor até agora, até ao ano passado, Taça do Mundo das corridas de areia, em 2023, em 2024, líder do Campeonato do Mundo, que assumiu o estatuto de Campeonato do Mundo precisamente nesta temporada 2025, e Todd Kellett é o líder
eu diria quase líder confortável e inequívoco desta disciplina nesta temporada 2025, uma vez que vem, como dissemos, de 4 vitórias antes de chegar aqui a Monte Gordo. Ele que é natural de Langport, no Somerset, em Inglaterra, de facto um grande especialista deste tipo de corrida. Ele que, Daniel, venceu também 3 vezes o já citado Enduro do Touquet. Sim, ele este ano fez o chamado Triple Crown. Quando vemos aqui o António Maio, problemas para o piloto português. António Maio aqui a ter alguma dificuldade em pôr o motor da sua Yamaha em marcha. Espero que não seja nada de grave e consiga manter-se em prova, mas ou estar ali à procura, talvez uma assistência, confirma-se, ele já está ali com os Marshalls e vai ser retirado de prova. Um mau início para as aspirações portuguesas, ou perdermos um dos principais nomes. Um dos nossos principais representantes nesta corrida. Os outros já o dissemos. Paulo Alberto, neste momento, a encontrar-se em 11º. O Paulo Alberto, precisamente, melhor classificado entre os pilotos portugueses, 11º da classificação geral, e também o Luís Outeiro, que é 17º. Paulo Alberto é também um dos especialistas portugueses em piso de areia, é reconhecido pelas suas capacidades neste tipo de circuitos. É um piloto que vem sem qualquer pressão, que atravessou algumas lesões este ano, não teve muito tempo fora da moto, começou a voltar aos treinos há relativamente pouco tempo, portanto não acredito que isso possa ser também uma ajuda, pois não está fatigado de um calendário que tem sempre bastante preenchido com as corridas do Arena Cross, do motocross brasileiro, onde ele compete habitualmente e muitas vezes complementadas por algumas rondas em Portugal. Portanto, vem bastante leve, digamos assim, a Paulo Alberto. Portanto, penso que a par do Luís Outeiro será sem dúvida as nossas principais esperanças para criar aqui um bom resultado. Acho que o Paulo Alberto, nesta fase inicial de corrida, já está muito próximo do top 10, afigura-nos aqui um excelente resultado por este piloto. Nas imagens temos vindo a acompanhar o Todd Kellett neste ritmo endiabrado que ele consegue manter mesmo quando está a dobrar pilotos com andamentos bem distintos do seu. Dificuldades sempre acrescidas nesse momento, naturalmente, porque por vezes torna-se imprevisível o comportamento do piloto que segue imediatamente à nossa frente, mas o Todd Kellett varre literalmente toda a concorrência e está neste momento com uma vantagem já de 7 segundos sobre o segundo classificado, que é o francês Cyril Jonot. Terceira posição é ocupada por Jeremy Okier. O norueguês Eken Fredriksen ocupa o 4º lugar. Milko Potisek, também francês, segundo classificado no campeonato à chegada a Monte Gordo, é o 5º classificado. E Paulo Maschio, o piloto que no ano passado conquistou o título entre o Moto Júnior, ocupa a 6ª posição. Sim, Milko Potisek é também dos nomes mais sonantes deste campeonato, colega de equipa Todd Kellett na Dragon Yamaha. Isto é uma equipa francesa que criou o seu nome à volta das corridas de areia. É uma equipa que neste momento tem esforços também em outras disciplinas, no motocross, inclusivamente nos SSVs, mas a sua principal reputação, todo o seu nome foi criado à volta deste campeonato e tem estes dois pilotos a competir, a defender as suas cores. Temos também aqui a aparecer, a liderar as duplas, uma grande dupla portuguesa bastante conhecida aos comandos da Beta RX4,5, o Diogo Ventura e o Ruben Ferreira. Diogo Ventura é um pluricampeão nacional, Ruben Ferreira em modo reforma, portanto ele não compete a tempo inteiro neste momento nos campeonatos nacionais, mas faz algumas aparições esporádicas. Competiu ainda na semana passada no Enduro Sprint, continua a demonstrar bastante velocidade e é uma dupla bastante interessante aqui, aliada ao Ruben Ferreira. É quase um passado testemunho, visto que o Ruben é um dos pilotos
que mais está a apostar na sua carreira a nível internacional, competiu no Campeonato do Mundo de Enduro este ano, portanto temos aqui uma dupla bastante interessante. O Diogo Ventura é o piloto que está a começar a corrida e neste caso nas duplas podem ser feitas transições, neste caso específico será feito a cerca de 45 minutos de corrida, a meio da corrida, e quando é feita a colocação de combustível ou abastecimento é feita também a troca de pilotos, portanto eles vão fazer 45 minutos o Diogo e 45 minutos, cerca de 45 minutos o Ruben Ferreira. Pode ser, é uma classe nova, pode ser também aqui um resultado interessante pela parte das cores portuguesas, quando também temos o Pedro Rino e o Abel Carreiro, pilotos vindos também do motocross, também na mesma classe. Temos então várias classes a participarem ao mesmo tempo desta corrida reservada às motos no Monte Gordo Sand Race 2025. Recordo que hoje também realizar-se-á a primeira corrida dos quads, com transmissão em direto aqui na Sport TV. Será para acompanharmos a partir das 15h25, mas para já concentramos as atenções nesta corrida das duas rodas, com, como referia o Daniel, várias classes envolvidas na mesma corrida. Desde logo a classe principal, reservada às motos, assim chamadas naturalmente, mas depois com subdivisões dentro da mesma categoria. Desde logo o Moto Júnior, também uma categoria de veteranos, uma categoria de senhoras e uma categoria vintage. Para já, bom desempenho por parte de Damien Prévost, que, ocupando a 10ª posição de geral, é o primeiro classificado na classe de veteranos, e a liderança entre as senhoras pertence a Amandine Verstappen. Portanto, referi que na classe júnior, assim como na classe vintage, cumpriram apenas 45 minutos de corrida. Portanto, eles iniciam todos a corrida exatamente após a bandeira verde mostrada pelo Presidente da Câmara de Monte Gordo, mas aos 45 minutos de corrida será mostrada a bandeira de xadrez para estas duas classes, onde eles vão sair do percurso e continuando os pilotos da categoria principal. Temos aqui esta fase inicial de corrida é bastante complicada para as motas. Obviamente o ritmo é mais forte, é muitas vezes onde surge logo algumas quebras de motores, e infelizmente, não sei se por isso, mas infelizmente já temos aqui a lamentar algumas retiradas de pilotos portugueses, além do António Maio, o Joaquim Caeiro, o Nelson Cunha e um piloto espanhol, o Manuel Prieto, numa KX 500, uma glória das corridas cada vez mais apetecíveis, mais procuradas, assim a par da Honda CR 500. Em França, Le Touquet, obviamente o Enduro do verão, ou Enduro do inverno, neste momento chamado Enduro do inverno, é uma corrida gigante na Argentina, mas penso que, na minha opinião, a principal referência é o Enduro do Touquet, e em Touquet há uma classe vintage muito grande, onde os franceses entram com tudo. Este ano essa classe foi ganha pelo Adrien Van Beveren, um piloto bem conhecido que continua no ativo, a lutar pelas vitórias no Dakar, piloto oficial da equipa Honda. Ele estava ao comando de um protótipo da Tomasini, um quadro de alumínio recente de motas atuais, onde é com uma ciclística toda atualizada, onde é aplicado um motor de CR 500, e ainda hoje, ainda mais neste tipo de piso, onde é preciso muita potência, são motas bastante capazes. Víamos ali o António Maio à boleia dos comissários de pista. Vai agradecendo ao público, infelizmente para o público, para os seus fãs, e são muitos em Portugal, e naturalmente, infelizmente, para o próprio piloto, claro. As coisas não correram bem nesta primeira corrida. Amanhã terá outra oportunidade, esperamos vê-lo na grelha de partida, e esperemos que as coisas possam correr amanhã um bocadinho melhor do que aconteceram desta vez ao heptacampeão nacional de TT com a sua Yamaha YZ 450. Sim, o António Maio é um piloto bastante querido pelo público português, é um recordista de vitórias nas motas na Baja Porto Alegre,
vencedor de inúmeros títulos de campeonatos nacionais. Este ano apostou teve ali uma nova direção na sua carreira desportiva ao apostar na Yamaha Tenere 700, onde ele competiu no campeonato nacional, a fazer inclusivamente um top 10 na Baja de Porto Alegre, ter prestações bastante interessantes. Teve também uma incursão numa corrida em Marrocos com a mesma moto. Infelizmente não conseguiu terminar quando liderava a corrida após uma queda sem grande gravidade, mas que depois de ter sido examinado pela equipa médica não foi permitido continuar em corrida, e vinha para esta corrida sem qualquer aspirações, a não ser certamente fazer um bom treino, passar uma boa imagem, e é pena que numa altura tão precoce da corrida tenha ditado um abandono. Certamente contaremos com ele amanhã. Continuamos a acompanhar muitas vezes na imagem o líder desta corrida, Todd Kellett, neste ritmo absolutamente endiabrado, como já tínhamos referido também. Ele vai ganhando volta após volta e já cumprimos 5 voltas a este traçado desenhado aqui na praia de Monte Gordo, freguesia da Vila Real de Santo António. Vila Real de Santo António, precisamente. É impressionante a margem que o Todd Kellett já está a ganhar numa fase inicial. Eu acredito, portanto, isto tem aumentado exponencialmente, volta para volta. Nós estamos na segunda volta, mas a diferença dobrou praticamente. Portanto, a margem continua, ele continua a forçar certamente o ritmo. Estes pilotos, obviamente, têm muitas informações vindas do exterior. Ele saberá certamente a margem que tem para o segundo classificado, e acredito que numa fase intermédia da corrida comece a controlar o ritmo para também poupar a mecânica, poupar o seu físico. Todd Kellett teve alguns problemas físicos este ano. Era um dos temas, Daniel, que ia trazer precisamente na sequência desta exibição que o piloto está a fazer e aquilo que tem sido a realidade da sua temporada, ou seja, com vitórias em todas as provas já disputadas. No entanto, ele passou por um problema de saúde relativamente complicado, sobretudo tendo em conta a natureza. Tratou-se ele por um vírus algures, o que teve um impacto na sua saúde, naturalmente, e naquilo que era a sua preparação para as corridas desta temporada. Sim, não é muito claro, mas aparentemente depois de uma corrida na Argentina, no regresso ao continente europeu, ele teve uma infecção por um vírus que o afetou muito fisicamente. Ele não sabia inclusivamente o que é que se tratava no início, continuou os seus treinos regularmente, sabia que as coisas não estavam bem, mas isso até o afetou a nível psicológico, o que fez com que a primeira corrida do Campeonato do Mundo em Touquet, as ambições deste piloto não fossem muitas. Ele obviamente quereria fazer o Triple Crown, as três corridas ganhas em Touquet, mas estamos a falar em Touquet, enquanto aqui nós temos 1h30 de corrida. Touquet são 3 horas de corrida, é muito tempo. O piso em areia, a condução em areia exige muito a nível físico, portanto estamos a falar, vemos que consegue-se ter a noção por estas imagens que o ritmo é elevado e não há tempo para descansar, a única possibilidade é a reta exterior. Esta zona onde temos agora a transmissão é onde há muitas curvas, o esforço físico é enorme e a intensidade cardíaca é muito alta. Portanto, o Todd Kellett foi afetado sobremaneira por estas restrições impostas por este vírus, e isso ainda faz com que ainda seja mais de louvar estas prestações desportivas e este domínio que ele tem apresentado ao longo do campeonato. Desafio os nossos espectadores a acompanharem connosco, a comentarem, a fazerem perguntas, aproveitando o facto de ter na cabine hoje um grande especialista nesta matéria das corridas de off-road, o Daniel Jordão. Acompanhem connosco, comentem, utilizem a rede social X, referindo a hashtag Motores na Sport TV. Como habitualmente estamos aqui para conversar convosco também e para pormos no ar as vossas opiniões, em particular sobre esta corrida de hoje, a Monte Gordo Sand Race.
Para referir também a importância para Todd Kellett e para todos os outros pilotos envolvidos na luta pela vitória deste campeonato específico 2025, após ter havido uma aposta da FIM neste campeonato, nesta especialidade, durante 2 anos, portanto, durante os anos 2023 e 2024, foi criada a Taça do Mundo. Portanto, os vencedores não foram vencedores de um campeonato do mundo, mas sim uma Taça do Mundo. É como, digamos, um troféu mundial. Não, obviamente é um título importante, mas não com a magnitude de um campeonato mundial. Este é o primeiro ano onde realmente se consagra um campeão mundial de corridas na areia, portanto ainda mais para Todd Kellett, que seria apontado e por justa causa como o favorito neste campeonato. A conquista deste título tem muita importância. Importa dizer que Monte Gordo Sand Race terá um vencedor, mas como é que isso acontece se, afinal de contas, temos 2 corridas? Uma no dia de sábado e outra no dia de domingo. Ora, isso acontece porque a classificação final será obtida com a soma dos tempos obtidos nas 2 mangas, portanto a manga de sábado mais a manga de domingo, e aplicando naturalmente as eventuais penalizações que possam acontecer. O vencedor, portanto, da Monte Gordo Sand Race 2025 será o piloto que conseguir o melhor resultado no cômputo, em termos de tempo realizado, no cômputo das 2 corridas que terão lugar neste fim de semana. Sim, esse será o vencedor da corrida de Monte Gordo. É por aí que é atribuído. É o piloto que sai com os 25 pontos. Exatamente, era isso mesmo que eu ia dizer. É através desse tempo e desse resultado que são atribuídos os pontos. E obviamente quero aqui referir também um pequeno complemento ao que estávamos a dizer. Aqui as excelentes prestações a nível da geral do primeiro júnior, Evan Demister. É o filho de uma antiga glória francesa e especialista também nestas corridas, o Arnaud Demister, que correu este ano inclusivamente no Touquet nesta classe vintage, e também a Amandine Verstappen, a grande também, a parte de Todd Kellett na classe das senhoras. Ela é, sem nome, a principal favorita apontada antes do início de cada corrida nesta classe, a estar no top 20. É fabuloso, ainda mais perante aquilo que falávamos, no nível de exigência que estas corridas têm. É fabuloso ver as classificações que estas pilotos, não só a Amandine, mas as pilotos que lutam com ela pelos lugares cimeiros, as posições que elas conseguem obter aqui na classificação geral destas corridas. Até porque, eu há pouco disse, tínhamos 96 pilotos à partida. Não, foi mais um. Foram 97 os pilotos que fizeram a partida para esta primeira manga da Monte Gordo Sand Race, a corrida de sábado. Amandine Verstappen, que no entanto ocupa a 2ª posição na Taça do Mundo das senhoras nesta temporada 2025. A líder é Mathilde Denis. Mathilde Denis, que venceu a prova anterior que se desenrolou em Hossegor-Cap-Breton, na costa atlântica francesa, ligeiramente ao norte de Bayonne ou de Biarritz, se preferirem. Amandine Verstappen é a 2ª classificada. Está apenas 2 pontos atrás de Mathilde Denis, e isto aconteceu porque, apesar de ter vencido as 3 primeiras corridas do ano, a belga desistiu precisamente na corrida realizada em Hossegor-Cap-Breton, na jornada que antecedeu esta aqui em Monte Gordo. Por isso tem 2 pontos de desvantagem para Mathilde Denis. Faltam 2 provas. Se mantiver o domínio que exibiu no arranque do campeonato, Amandine Verstappen poderá muito bem sair desta temporada 2025 com a conquista da Taça do Mundo de Senhoras. Ela que, aliás, defende precisamente essa conquista, tendo sido a melhor das senhoras em 2024 e batida em 2023 por Mathilde
Denise. Sim, também penso que sim, Vítor. Mathilde Denise neste momento encontra-se em 40º lugar, cerca de 20 lugares abaixo da Amandine Verstappen. A Amandine Verstappen teve alguns problemas mecânicos nesta última corrida, por isso também este DNF, esta não conclusão da corrida. Obviamente todos os pontos, todas as corridas contam uma pontuação. Houve também na corrida de Bibione em Sandstorm em Itália, aqui o surgimento de uma outsider que bastante sonante, aqui era Fontanesi. É uma piloto que é 6 vezes campeã do mundo de motocross, é uma piloto que esteve fora devido a uma gravidez, voltou a correr, voltou a ganhar e fez uma aparição surpresa na Ronda de Itália. Foi segunda classificada. Foi segunda classificada, ganhou uma das corridas ainda no primeiro dia e isto também é uma demonstração da atenção que este campeonato está a surgir, está a ter quando temos um nome também tão sonante dentro do off-road, especificamente o motocross, a correr nesta etapa. Portanto, penso que se calhar até num espaço de tempo bastante curto, a Chiara Fontanesi até possa redirecionar os seus esforços desportivos para esta modalidade e deixar um pouco mais o motocross isto é revelador da importância deste campeonato. Penso que isso também surja porque realmente isso aconteça, porque nós temos aqui um enquadramento bastante agradável, para o público é bastante fácil. Vemos estas imagens com sítios que são normalmente distâncias balneares. Estas corridas são desenvolvidas no fora da época balnear, onde a capacidade hoteleira está há mais vagas, há mais capacidade, portanto nunca temos grandes problemas nem de alojamento, nem de voos, nem de deslocações para todos estes pilotos. Estamos a falar, há aqui pilotos em França, tiveram mais de 20 nacionalidades, há pilotos que se deslocam do campeonato do mundo inteiro, de outros continentes. E de Jeremy Okier, sem dúvida, é isso piloto mesmo. Que estava na 4ª posição. É um dos homens da frente, vimos-lo aqui em dificuldades momentâneas, mas já regressou à prova. Talvez aqui na ultrapassagem dos backmarkers, aqui nas dobragens, como mais uma queda. Mais uma queda. A frente ali a trancar na areia. O piloto ainda a olhar para o outro piloto à frente. É exatamente isto que eu ia dizer. Há aqui muitas quedas que uma grande parte destas quedas, especialmente os pilotos da frente, acontecem na tentativa de dobragem de pilotos mais atrasados. A diferença de ritmo é muito grande e basta uma pequena direção, mudança de direção de um piloto mais lento para haver um contacto ou uma travagem mais brusca do piloto que vai ultrapassar o piloto mais lento e acontecer a queda. Este piso também não perdoa, as linhas têm que ser muito bem tiradas, para andar devagar tem que se andar muito devagar, ou para andar rápido tem que se andar realmente rápido, e é realmente um tipo de terreno bastante exigente, onde tudo tem que estar muito previsto e qualquer pequeno erro vai ditar certamente uma queda facilmente. Com uma agravante, Daniel, que é, à medida que as voltas vão decorrendo, à medida que as motas vão passando pelos mesmíssimos locais, a pista vai ficando muito massacrada, mas não só massacrada, vai ganhando nuances diferentes também, até porque nem todos os pilotos passam no mesmo sítio. Aliás, esta imagem é notória, há pilotos que escolhem o seu próprio caminho, e a pista vai mudando também de volta para volta em função da passagem, das opções que cada um toma. Ora, tudo isto obriga a uma concentração permanente por parte dos pilotos, sobretudo por parte daqueles que querem ser mais rápidos. Sim, no caso da areia há um problema muito específico que não acontece noutros terrenos, seja barro, erva, pedras, terra, que é o reflexo. A escolha de lentes é importantíssima neste terreno, porque o reflexo do sol nos grãos de areia facilmente faz com que os pilotos não consigam ter uma definição
muito clara do terreno que está à sua frente. O que é que isto significa? Lombas, recos, muitas vezes não são claros e obviamente se estamos a passar por cima de dificuldades que não as conseguimos identificar, vai ditar a queda. Além do terreno deteriorar-se cada vez mais com a passagem dos pilotos, como dizias, Vítor, temos também, obviamente, tanto a parte mecânica a cada vez estar mais fragilizada, especificamente as embreagens, é um dos componentes que é mais requisitado dentro Dá para tudo. Dá para tudo, impressionante. Dentro da mecânica das motas, como também o cansaço físico. Temos aqui uma quantidade de pilotos dentro deste lote tão grande, temos mais de 20, talvez arriscaria a dizer que são profissionais, mas temos muitos pilotos que são pilotos amadores e que não treinam a tempo inteiro e não estão capazes de aguentar 1h30 a fundo. Diferenças: 43 segundos de Janot para Kellett, 47 de Frederiksen para o líder da corrida. Aqui as coisas estão mais ou menos equilibradas, com 2 segundos apenas a separarem Frederiksen de Cyril Janot na luta pela segunda posição. E tomem atenção porque falamos dos dorsais número 2 e 27 que temos na imagem. Frederiksen, depois Milko Potisek vem 7 segundos, está 7 segundos atrás de Frederiksen, portanto também não está longe, e o Jeremy Ogier é que já se atrasou um bocadinho com aquela queda, está 18 segundos atrás do Milko Potisek. Na frente, Todd Kellett continua bastante tranquilo, inclusivamente vamos esperar pela passagem na linha de cronometragem dos restantes pilotos, mas para já tem quase uma volta de avanço sobre o segundo classificado. Frederiksen é um piloto que teve uma prestação muito boa na corrida de Bibione em Itália. É um piloto que sai fora aqui deste lote normal de pilotos franceses e até alguns holandeses e que está aqui a intrometer-se e penso que a afirmar-se como um dos principais favoritos também nesta especialidade. Aos comandos de uma Honda, também a maior parte das motas que compõem a frente e os principais favoritos são Yamas. É a moto que mais aposta, é a marca que mais aposta neste tipo de corridas e a par obviamente com a Honda, portanto também um número mais reduzido de pilotos e será sem dúvida alguma um nome a ter em conta no futuro. Voltando um bocadinho atrás, Daniel, relativamente à preparação das motos para corridas como esta e sobretudo como aquela do Touquet, que é uma corrida de 3 horas, que tipo de cuidado, ou se há algum cuidado especial que é preciso ter na preparação de uma moto para uma corrida deste tipo? Já referiste o massacre que estão sujeitas as embreagens no decorrer deste tipo de corrida, mas há mais alguma preocupação que os pilotos possam ter especificamente com a preparação das suas motos? Sim, há 3 pontos que são bastante cuidados e que são bastante trabalhados, a parte do motor, sendo eles a ciclística das motas e a parte de pneus. A parte de pneus são permitidos uns pneus de motocross cada vez mais utilizados nas corridas do Campeonato do Mundo e nas corridas de areia. Cada vez as marcas de pneus estão a desenvolver mais este tipo de pneu, que é um pneu chamado pneu de paddle, o pneu que inicialmente era só utilizado para pisos de areia, para corridas de motocross em piso de areia, mas neste momento é cada vez mais utilizado também pelo desenvolvimento deste produto e pelas suas capacidades cada vez melhores em pisos que são arenosos, portanto aquela terra nem é areia nem é terra típica. Nos Estados Unidos há rondas do Campeonato Americano de Motocross onde praticamente todos os pilotos elegem este tipo de pneu. Este tipo de pneu ajuda com que, obviamente, as motas progridam mais no terreno, não enterram, não cavam, ou conseguir agarrar a areia vai fazer com que a moto se desloque mais facilmente na areia, porque a tração é obviamente muito melhor. A nível de suspensões, um dos pontos essenciais quando um piloto afina a suspensão de uma moto é o chamado SEG, a altura
que o merecedor, que a roda traseira vai afundar depois de muito explicado de uma forma muito leviana a altura que a moto, que a ciclística vai afundar depois do piloto estar em cima da moto, e neste tipo de corridas esse SEG é mais alto, portanto os números aumentam e também a frente da moto é levantada de forma a as motas não conseguirem, não enterrarem na areia. Vão ser as suspensões normalmente sempre muito mais rijas, com muito mais compressão, para eles conseguirem ter estabilidade. Vai perder agilidade, basicamente é exatamente o contrário como a moto de trial é definida. Portanto, uma moto trial quer-se uma moto bastante ágil, com bastante direção, suspensões muito macias. Aqui o que os pilotos procuram é estabilidade. Não pode haver aqui um bater de direção, porque as velocidades são altas e querem as suspensões muito rijas, de forma a que consigam ter leitura. Dentro do motor há vários... Deixa-me só interromper, Daniel, para chamar a atenção dos nossos espectadores que aquilo a que estamos a assistir na imagem é a luta pela segunda posição entre Cyril Genot e Frederiksen. Frederiksen, com o número 27, acaba de saltar para a segunda posição, ultrapassando o piloto francês, que tem o dorsal número 2. Temos então mudança na segunda e terceira posições nesta corrida. Lá na frente, Todd Kellett continua impávido e sereno, imperturbável, com uma vantagem de superior já a 51, quase 52 segundos. Portanto, estamos a cerca de um terço da corrida e temos o Todd Kellett já com quase 1 minuto. É impressionante, 1 minuto é muito tempo de vantagem sobre o segundo classificado. Acredito que esta vantagem não se vai multiplicar até ao final da corrida. Isso traduziria-se numa vantagem de 3 minutos no final da corrida. Penso que isso não aconteça, mas certamente será bem mais de 1 minuto. O já aconteceu este ano, Todd Kellett a conseguir ganhar com margens de largos minutos. Voltando à preparação das motas e ao motor, ias referir? No motor há aqui um fator que é o óleo. Portanto, estes motores, a maior parte deles, destas motas da frente, são motores a 4 tempos. Obviamente na classe Vintage temos ainda, como falávamos, muitas 2 tempos, as 500 especificamente. Algumas motas na classe das senhoras, algumas pilotos na classe das senhoras utilizam motas 2 tempos, mas maioritariamente todos os pilotos da frente utilizam motas a 4 tempos, a cilindradas 450, onde o óleo que faz parte da lubrificação do motor é bastante esforçado. Este óleo, perante as temperaturas de funcionamento do motor, as altas rotações, vai perder as suas qualidades, vai deixar de lubrificar tão bem e daí surgirem muitas das vezes o chamado partir o motor. O que é que os pilotos fazem, e isso é a principal alteração que é feita nestas motas, é a colocação de um radiador de óleo que, assim como nos carros muitas vezes é utilizado, vai refrigerar o óleo destes motores e fazer com que as temperaturas do óleo não sejam tão altas e a refrigeração seja melhor, feita de uma maneira mais eficiente. Isso é o principal cuidado a ter com estes motores. Muitos obviamente são trabalhados em termos de potência, mas a ter mais potência ou não, também tens que ter capacidade física para utilizar essa potência toda, e o motor partir é que não vais a lado nenhum. Portanto, é o mais importante realmente, é criar aqui fiabilidade nestas motas. Além de não partir o motor, este óleo também vai passar pela embreagem. E, como dizíamos há pouco, é um componente dentro das motas que também é bastante utilizado. Os pilotos trabalham muito a embreagem para sair de curvas, para progredir no terreno, porque a areia é bastante pesada e é difícil avançar, é difícil ter a tração, e isso ajuda também, estes radiadores de óleos ajudam com que também as embreagens não percam eficiência, que obviamente também têm que ser bastante reforçadas. Acaba por ser uma corrida de resistência para motos e para pilotos, uma vez que o esforço físico também nestas provas é grande, como também já referimos, e daí que seja até compreensível que lá na frente Todd Kellett comece, a partir de dado momento nesta corrida, talvez a partir de agora, não sei, a gerir a vantagem de que dispõe sobre o segundo classificado
precavendo-se não só fisicamente, mas também precavendo-se de algum azar que possa ter. Já vimos como é fácil acontecerem quedas, nomeadamente nas dobragens, e a partir de dado momento na corrida, ou seja, a partir praticamente da segunda volta ao traçado, as dobragens são uma constante até ao final. Sim, vemos que esta margem para o segundo piloto, o Håkan Fredriksson, baixou ligeiramente, portanto o Håkan aproximou-se um pouco do Todd Kellett e talvez seja isso que estás a referir. Acho que talvez o Todd Kellett esteja a entrar numa fase onde começa a gerir a corrida, o esforço físico, a moto, e também é de referir aqui o Paulo Alberto a entrar já claramente no top 10, a fazer nono, portanto uma excelente prestação do Paulo Alberto, intermediado aqui pelo Julian Lieber e logo seguido do Luís Oteiro. São sem dúvida alguma as nossas principais aspirações. Acho que o Luís Oteiro ainda vai progredir mais e entrar no top 10, mas acho que estamos aqui a figurar-nos qualquer resultado com tantos nomes sonantes, com tantos especialistas neste tipo de piso, neste campeonato presentes. Penso que qualquer resultado dentro do top 10 seja um excelente resultado. Sem dúvida, e vamos seguir com atenção a corrida do Luís Oteiro, porque ele está neste momento 10 segundos, ponto 2 atrás do Julian Lieber, o belga que está imediatamente à sua frente, o homem que fecha o top 10, portanto aqui à espera também que o nosso segundo melhor representante possa entrar então nesse top 10. Um pouco mais para trás, o Gonçalo Cardoso é 23º e depois temos ainda o Gonçalo Cardoso, que é 23º e um dos melhores na categoria Moto Júnior. Sim, o Gonçalo Cardoso também está aos comandos de uma 2,5. Nesta classe júnior vês que surgem as 250. Se é difícil progredir neste terreno com uma 450, imaginem com uma moto de baixa cilindrada, 250 centímetros cúbicos. Portanto, Gonçalo Cardoso a dar muito boa conta de si, a fazer aqui uma transição para a próxima dupla portuguesa, que é o Diogo Ventura, juntamente com o Ruben Ferreira, que deverá estar em breves momentos a começar, dentro de cerca de 5 minutos, deverão começar a surgir os primeiros abastecimentos, as primeiras paragens na zona de refueling. Esta zona, os pilotos vão entrar numa velocidade máxima de 30 km/h. Durante a operação de colocação de combustível, as motas vão ter que estar paradas, sem o motor em funcionamento, e os pilotos fora da moto. Esta altura é também aproveitada pelos pilotos para fazer uma hidratação, para reporem energias, umas barras energéticas, e no caso das equipas em duplas será aproveitado também para fazer a troca de pilotos. Será aqui neste caso onde irá entrar o segundo piloto, e esta dupla do Diogo e do Ruben, logo precedidas por um nome também bastante conhecido dos pilotos, dos entusiastas portugueses, o Jorge Leite, filho de uma grande glória do motociclismo nacional, também ele com o mesmo nome, o Jorge Leite, aos comandos de uma Honda CRF 4,5, a fechar o top 30. Dentro de aproximadamente 3 minutos, então, Daniel, vamos ter também o fim da corrida para as subcategorias Moto Júnior e Veteranos. O líder nos Moto Júniores é o Evan de Mister, tem liderado desde o início da corrida, ele que ocupa a 18ª posição da classificação geral. Segundo melhor nos Moto Júnior, o Matheus Gerard, com uma Yamaha 250. O de Mister está aos comandos de uma Honda 250, e o terceiro classificado entre os Moto Júnior é o belga Brandberg, com uma GasGas 250, um lugar imediatamente à frente do Gonçalo Cardoso com a sua KTM, o piloto português que segue em cima, eu diria, do Matheus Gerard. Vamos ver se o Gonçalo Cardoso consegue ainda chegar à posição de pódio nestes Moto Júnior. Era excelente o Gonçalo Cardoso conseguir fechar o pódio e colocar-se no terceiro lugar. Da mesma forma como na classe principal, nos Júniores há aqui bastantes especialistas, pilotos que só treinam para esta modalidade. O Gonçalo Cardoso vem do motocross, não é todo o seu principal foco. A maior parte, qualquer um dos nossos pilotos portugueses, ainda
Vinhais é de sobrevalorizar qualquer resultado que obtenham, pois isto não é o seu foco principal do ano inteiro. Também na classe júnior, como dizia, estes pilotos treinam só para isto, toda a sua preparação é específica para estas corridas, portanto valorizemos ainda mais estes bons resultados dos pilotos portugueses, caso o consigam. Os pilotos da categoria Moto Júnior que têm o fundo do dorsal e o fundo da placa de número em cor laranja e o número em branco. Por certo, já repararam que, pelas imagens que nos vão chegando em direto desde a Vila de Monte Gordo, que há diferentes cores nas placas de número. Temos aqui mais uma queda. É do T.S. Callens, o piloto belga, que ocupa a 8ª posição. Está um lugar à frente do Paulo Alberto. Aqui víamos outro fator interessante, que era o piloto a puxar do roll-off ou arrancar. Não é permitido as duas opções para os pilotos terem uma visão clara à sua frente em relação aos óculos, são os chamados tear-offs ou roll-off. Neste momento, por razões ambientais, na maior parte das corridas fora de estrada não é permitido os tear-offs. Vemos também ainda essa utilização no MotoGP, mas o MotoGP sendo um ambiente mais controlado, é ainda muito fácil recolher quaisquer tear-offs que sejam retirados pelos pilotos. Nesta situação e nestas corridas com uma extensão de percursos maiores e em solos que era impossível quase na prática apanhar qualquer tear-off, portanto a maior parte dos pilotos a utilizarem, a escolherem, a optarem pela utilização dos sistemas chamados de roll-off. Este roll-off são dois rolos ou um rolo que está enrolado em dois rolos em ambos os lados dos óculos, é puxado por um dos lados, portanto vai sendo enrolado o rolo do sujo e libertado uma fita limpa, de forma obviamente a terem uma visão clara. É quase impossível também pilotar nestas condições sem óculos, porque a areia projetada quer pelas rodas da própria moto, quer pelas motos dos outros pilotos, projetada na cara dos pilotos, faz com que seria impossível progredir e teríamos que desistir muito rapidamente, porque iríamos ter que deixar de ver. Aqui vemos a moto do piloto Eikon Fredriksson, que ainda há pouco falávamos, que a perder aqui lugares, penso que está a ter aqui algum problema mecânico e talvez por isso a perder aqui bastantes lugares. Ele chegou ao segundo, ultrapassando o Cyril Genot, conforme referimos no momento, acompanhámos aliás em direto essa ultrapassagem, mas neste momento vai já na 5ª posição, atrás do Milko Potisek, que é terceiro, e do Jeremy Okier, que entretanto subiu à 4ª posição. Estas motas têm um respiro de motor, portanto estas e qualquer moto tem que ter um respiro de óleo, e normalmente este fumo que não me parece que esteja a sair do escape, e ao ver fumo branco é um mau sinal, pois é óleo, é óleo que está a queimar, são componentes que estão com uma temperatura dentro do motor, com uma temperatura acima daquela que deveria estar e que estão a queimar o óleo. Portanto, ao queimar o óleo, esse fumo é criado um fumo que é libertado por esse tubo de respiro, e ao queimar o óleo vamos deixar de ter óleo, e não tendo óleo não vamos ter arrefecimento, e não tendo arrefecimento o motor vai partir. Se não parar antes. Vai parar antes. É uma pena, porque ele continua a perder lugar, está neste momento em 7º lugar. Sim, ele vai ter que desistir, quase de certeza. Paulo Alberto também aqui a perder alguns lugares, a passar agora para 13º, a fazer basicamente uma inversão com o Luís Otero. Luís Otero, que entrou entretanto no top 10, é agora o 10º classificado, continua atrás do Julien Liber, mas à frente do Damien Prévost. Cá mais para trás temos no 39º lugar o Bruno Domingos, seguido da dupla que já referida também do Pedro Rino e do Abel Carreiro. Continuando nos portugueses, mais uma dupla do Fábio Guerreiro e do Tiago Santos. Outra dupla 2 lugares depois em
no lugar 51, que é o Mário Jordão, o Marco Santos, aos comandos de uma nova moto que a fazerem aqui a primeira experiência aos comandos desta moto, de uma Triumph 4,5, uma dupla que bastante entusiasta também nesta corrida, sempre marcou presença desde a primeira edição. No lugar 58, o Filipe Saúde. Desculpa, Daniel, estavas a falar do Mário Jordão e do Marco Santos, quando tínhamos precisamente na imagem a moto número 141, a moto então desta dupla portuguesa, a Triumph 4,5, marca britânica, que nos últimos anos tem feito também então esta ofensiva no campo do todo o terreno, primeiro com uma 250 e agora também com a 450. Sim, cada vez mais a Triumph. Este é o Paulo Alberto, desculpa, Daniel. Só para acompanharmos aqui o piloto português, que tem o número 21. Parece que vai tudo bem com a moto dele e com o piloto também, portanto, muito possível. Aquela perda de posições poderá ter sido uma queda, não é? Uma queda. As margens são muito pequenas e facilmente numa queda se vai perder 15 segundos, 10 segundos entre o levantar a moto, a colocação, o ganhar a colocação da moto em funcionamento, o ganhar novamente o ritmo. Portanto, esperemos que tenha sido esse a causa do Paulo Alberto ter perdido aqui em alguns lugares. Continuando aqui com os portugueses, temos o Filipe Saúde no lugar 58 com uma 125, também ele na classe júnior. Imaginem, se falávamos nas 2,5 vão sofrer mais que uma 4,5, imaginem uma 125 a 2 tempos a fundo durante 45 minutos num piso arenoso, vão sofrer bastante. O Filipe Saúde está a fazer esse trabalho herco, é também o filho, uma nova geração aqui a passar testemunho de um piloto algarvio, por sinal, que também competiu nos nossos campeonatos durante muitos anos. No lugar 66 temos o Flávio Neves, Paulo Casinhas, no 71 Pedro Matos, Carlos Ferreira e mais uma dupla. Desculpa, Daniel, do piloto da moto número 111, o Damien Neumann, que é um dos melhores classificados neste campeonato, ocupa o 7º lugar no campeonato. Outro fator curioso que vemos que quase no final temos aqui a Sara Jugla, é uma das pilotos na classe senhoras, está em 4º lugar. Ela é uma piloto que já competiu em Dakar, uma piloto que está ligada também há muitos anos aos pisos em areia, seja no Dakar, seja às corridas em areia, e a discrepância para a Amandine Verstappen é realmente muito grande. A Amandine Verstappen neste momento está em 27º, continua a ser um lugar muito bom. Sara Jugla, que ocupa a 3ª posição do campeonato, precisamente atrás das 2 pilotos femininas que já referimos, a Mathilde Denis e a Amandine Verstappen. Já agora Camille Viot, aliás Viot, é a 4ª classificada, e a Chiara Fontanesi, que também já referimos hoje aqui na nossa transmissão, ocupa o 5º lugar. Isto quando atingimos mais de metade do decorrer da duração desta corrida e temos mais de uma dúzia de desistências. Acredito que a maior parte destas desistências sejam realmente provocadas por falhas mecânicas, não são quedas que originem lesões. Portanto, isto a comprovar aquilo que referíamos da exigência deste piso nas mecânicas das motas e na importância da preparação das mesmas para este tipo de corridas. Só referir que entre o lote dos desistentes já se contam, claro, alguns portugueses também, nomeadamente o Rui Caiado, o Tiago Barreto, o Kevin Mendes, o Mário Arvana, já tínhamos referido o António Maio, o Joaquim Queiro e também o Nelson Cura. A maior parte destes pilotos portugueses que estão presentes não têm quaisquer ambições desportivas de fazer um bom resultado. Isto também penso que na minha ótica seja um dos principais fatores que contribuam para o sucesso destas corridas, seja toda a envolvência que é criada à volta destas corridas. Há aqui concertos que vão acontecer, há festas que vão acontecer, há toda uma dinâmica à volta do evento que cria que torna com que seja bastante apetecível para um piloto fazer esta corrida e que se passa aqui um fim de semana muito agradável. Uma festa à volta de uma competição. É isso mesmo, é uma festa e isso faz com que seja bastante agradável para um piloto, como para os seus apoiantes, para as suas famílias mais próximas, que muitas vezes acompanham os pilotos nestas corridas, de passarem aqui um bom momento. Portanto,
muitas vezes a preparação não é a melhor, quer a nível físico, quer a nível mecânico, e daí surjam tantas desistências. Víamos há pouco o Ekan Frederiksen na imagem, de novo, ele mantém-se ali na 5ª posição, a moto parecia estar a fumegar um bocadinho menos, se calhar é porque já não tem óleo para queimar. É bem provável. Tivemos troca na frente também, não na frente da corrida, este senhor continua a dominar desde o primeiro momento, desde a primeira curva à esquerda. Todd Kellett é o líder, tem neste momento 31 segundos, 7, ou seja, o ritmo claramente abrandou. Jeremy Okier é o segundo classificado, passou por Cyril Genot, que é agora o terceiro. Milko Podisek continua a ser o 4º classificado. Aliás, já esteve na 3ª posição, desceu à 4ª posição com o Ekan Frederiksen a fechar então o top 5. Paulo Alberto é o melhor daqueles que carregam os símbolos nacionais, ocupa a 10ª posição. Poderá ter abrandado sem dúvida pelo Todd Kellett, mas também outros pilotos, os pilotos que lhe sucedem também vão baixar o ritmo, e mesmo os pilotos que sucedem o Todd Kellett sabem que se tentarem imprimir um ritmo mais forte, também o Todd Kellett o irá fazer. Vai responder na mesma medida. Isto é aqui um jogo que todos eles fazem muito bem, e perante aquele facto que nós falávamos há pouco do Todd Kellett ter sofrido este vírus, que o afetou fisicamente, psicologicamente, de uma maneira muito severa, acredito com um espaço tão curto entre corridas e com um campeonato tão carregado, que também o Todd Kellett não esteja numa forma física soberba. Ele é realmente o especialista, é realmente o nome a ter em conta, mas certamente não vai arriscar, nem vai forçar mais do que aquilo que seja necessário. E quando tem, digamos assim, a corrida na mão, não acredito que se vá esforçar só porque, para em vez de ter meio minuto de vantagem para o segundo, ter 1 minuto e meio. Ter 1 minuto e meio, não é? Claro. Continuamos a acompanhar o norueguês Frederiksen. A moto de facto continua a fumegar, já não tanto como a vimos fumegar há instantes atrás, mas ainda assim a fumegar algo. Esta moto que vemos aqui em primeiro plano, já não vemos, era a moto da Sara Jugla, e eu, para ajudar os nossos espectadores a acompanhar então a identificação dos pilotos em pista, há pouco referi, os pilotos da Moto Júnior tinham o fundo laranja com o número branco nos seus dorsais e também nas placas de número que estão colocadas nas suas motos. As senhoras têm um fundo branco com o número, eu quero-me parecer que é preto, embora o regulamento diga que é lilás. Seja como for, os veteranos, fundo azul e número branco, tal como os pilotos da categoria moto. Portanto, de uma maneira geral, quase todas as motos se apresentam com o fundo azul e número branco. Os vintage têm um fundo amarelo e número a preto. Neste momento não vale a pena procurarem pelo fundo amarelo. Já lá não estão. Porque nem o fundo laranja dos Júniores, porque vão deixar de marcar presença, a sua corrida está terminada, e vamos ver aqui apenas os concorrentes da classe principal. Estamos a pouco mais de meia hora do final desta corrida. Na frente as coisas mantêm-se mais ou menos inalteradas no que diz respeito ao comando, inalteradas de todo, mas depois temos Cyril Genot a 47 segundos na segunda posição. Milko Podisek é agora terceiro e está 18 segundos atrás de Cyril Genot, e depois 6 segundos,2 atrás de Milko Podisek vem o incansável Ekan Frederiksen. Sim, ele ganha novamente aqui uma posição, portanto espero que realmente o problema com que estava a debater eventualmente a nível mecânico tenha sido ultrapassado. Também o Paulo Alberto aqui a voltar ao top 10 em troca com o Luís Oteiro. Eles poderão eventualmente até estar, penso que muito próximos no terreno, e isso pode ajudá-los a progredir, pois em 5 segundos a separá-los. 5 segundos é perfeitamente visível em pista. Eles vão estar honesto. 8 segundos, exato. Está 8 segundos atrás do Paulo Alberto. O Luís vai facilmente ver o Paulo Alberto e vice-versa, e isso pode fazer com que de certa forma trabalhem em conjunto e puxem um pelo outro, pois vão se marcar em diferentes pontos do percurso e vão saber quem é que está a aumentar o ritmo ou a baixar, e poderá fazer com que subam aqui mais alguns lugares. Podem beneficiar
beneficiar ambos dessa ajuda mútua. O Alberto está 5 segundos atrás, 5 segundos e meio atrás do Julien Liber, o belga que ocupa a 9ª posição. Isto quando já estão a ser dobrados, portanto, pilotos dentro do top 10 já estão a ser dobrados pelo Todd Kellett especificamente e por mais alguns pilotos das primeiras posições. É realmente muito grande a diferença de andamento aqui demonstrada pelos principais pilotos. Durante alguns instantes acompanhámos na imagem o piloto da moto número 32, Milko Potisek. E agora Paulo Alberto, aqui com o público a puxar por ele. Esta também víamos agora há pouco, uma das táticas utilizadas pelos pilotos neste tipo de piso, ao levantarem a frente, ou tentarem levantar a frente, vai fazer com que o impacto seja menor na suspensão e obviamente nos braços e em todo o corpo. Era isto que o Paulo Alberto ainda há pouco fazia, ou tentar levantar a frente, pôr a frente leve e criar menos desgaste físico nele próprio. Aqui temos as diferenças relativas entre os primeiros 5 classificados, com Todd Kellett a continuar a dominar. Estamos quase a fechar também a primeira hora de prova, 47 segundos de vantagem sobre Cyril Genot. Daniel, há pouco referíamos o impacto ambiental nomeadamente dos tear-offs, mas o facto de estarmos a correr na praia faz também cria alguma celeuma, alguma polémica relativamente ao impacto, precisamente, que as motos têm na passagem das areias na praia. Convém esclarecer que, primeiro, há uma diferença grande entre correr nas dunas e correr na praia. A areia na praia é praticamente reposta pelas marés, enquanto que a destruição das dunas é um processo ambiental diferente, mas há outras preocupações ambientais que têm a ver não só com os plásticos que vão sendo largados por aqui também. Já referimos o facto dos pneus serem pneus que não destroem, não cavam tanto a areia como outro tipo de pneu poderia fazer, mas há também a preocupação, sobretudo numa área que ainda não vimos nas imagens, mas sobre a qual iremos falar também, naturalmente, que é a área de assistência. Há o chamado tapete ambiental, isto para as pessoas que estão menos familiarizadas também com o desporto motorizado terem uma ideia de que hoje em dia há muitos cuidados que são tidos para que estas motos, e também no caso dos carros, quando isso acontece, não deixem uma pegada ecológica muito grande nos locais por onde passam. Nomeadamente, então, nessa zona de assistência, refere-nos um bocadinho o processo. As motos são paradas numa zona onde há o chamado tapete ambiental, que é basicamente um tapete de absorção que acaba por receber e manter aí todos os líquidos que possam, nomeadamente os óleos, que possam ser expulsos das motos durante esse momento, e também as gasolinas no momento dos reabastecimentos. Estas motas, é importante referir que estas motas, a principal, têm depósitos de grande capacidade para aguentar os 45 minutos, neste momento nós não conseguimos ver ainda nenhuma na imagem, mas já devem ter iniciado os reabastecimentos e só com estes depósitos de grande capacidade é possível andar 45 minutos com este ritmo na areia, onde é um piso que vai gastar também e vai consumir mais, e o abastecimento é feito através de umas válvulas de enchimento rápido, onde vai estagnar a possibilidade, vai impossibilitar que a gasolina seja vertida ou ficar cheio. Portanto, a gasolina sai muito rapidamente do depósito do jerrycan, vai fazer uma coluna de combustível e quando é retirada de uma maneira bastante brusca e rápida, é expelido decilitros, quase praticamente nada, uns salpicos de gasolina. Esse tapete ambiental surge aqui para absorver quaisquer resíduos que possam surgir. É um tapete de absorção que obedece a umas normas impostas pela FIM e, inclusivamente, se qualquer piloto não faça o abastecimento utilizando este tapete, vai ter penalizações muito grandes. Também é importante referir que nestas porções de
abastecimento muitas vezes podem surgir incêndios, há uma obrigatoriedade de utilização de um extintor, há um plano ambiental também muito forte, desenvolvido por entidades dentro da FIM, por delegados dentro da FIM que trabalham especificamente estas áreas. E há aqui outro fator que é de realçar, no meu ver. Há aqui a cultura, para nós portugueses, possa ser ainda um bocado não muito ambiental ou bastante melindroso estar a fazer corridas de motas na praia, mas para, como dizíamos, desde 75 é a primeira edição do Touquet. Há toda uma cultura à volta deste tipo de corridas, portanto a mentalidade é completamente diferente e dessa forma não há tanto, digamos assim, oposição perante estas corridas. No meu ver, obviamente que também é a minha prata, mas eu penso que realmente de uma forma prática e efetiva o impacto ambiental seja quase negativo e daqui a 3 dias certamente não vamos ver qualquer vestígio que houve uma corrida na praia de Monte Gordo. De outra forma, obviamente que também as autoridades locais, marítimas, as edilidades não deixariam que isso acontecesse, portanto é normal também nos dias de hoje as pessoas criticarem, é fácil criticar, seja através das redes sociais, seja por outras formas. Portanto, só interromper-te, Daniel, para assinalar a presença dos nossos ecrãs da piloto número 40, que é a Amandine Verstappen. Já falámos sobre ela várias vezes nesta transmissão, não tivemos muita oportunidade de acompanharmos, estava a passar na imagem e por isso a interrupção. Sim, a Amandine Verstappen é realmente uma piloto, precisamente uma piloto bastante robusta e é bom também estarmos a dar aqui algum destaque à Amandine, aos comandos da sua YC4,5, mais uma Yamaha, e a fazer, como dizíamos, muito bons lugares à geral. Ela neste momento encontra-se em 24º lugar, acho que seja sem dúvida um bom resultado. Líder da categoria de senhoras, Amandine Verstappen, então, piloto belga, fazer-se notar mais uma vez neste campeonato. Quanto na frente, Daniel, continuam os problemas para o Eiken Frederiksen. Sim, a perder bastantes lugares, neste momento perdeu mais um lugar, agora em 12º, a fazer também, infelizmente para ele, felizmente para as nossas cores, o Paulo e o Luís estarem os dois firmemente no top 10, e penso que talvez agora seja mesmo de vez para o Eiken Frederiksen e realmente a perder de uma forma clara lugares. Temos falado do Enduro do Touquet. O Enduro do Touquet é, no fundo, a inspiração para este tipo de corrida. É onde tudo nasceu há exatamente 50 anos, em 1975. Tem uma história curiosa. Thierry Sabine, o grande, que todos nós conhecemos como o criador do Paris-Dakar, o homem que imaginou aquela prova, que a levou a efeito e que a tornou tão popular como continua a ser ainda hoje, se bem que em moldes, como sabem, bastante distintos daqueles que estiveram na sua origem, mas ainda assim, Thierry Sabine, ao ver um filme que é o On Any Sunday, do Bruce Brown, um filme de 1971, filme documentário com Steve McQueen, no qual grande parte da ação se passa nas grandes corridas de enduro, chamadas Desert Races, nos Estados Unidos, que eram corridas de massa, corridas de muitos pilotos, abertas a todos os pilotos, aos profissionais e aos amadores, com imagens fantásticas. Procurem, façam uma busca por American Desert Races no YouTube e facilmente encontrarão essas imagens, quando temos aqui mais uma queda do piloto número 32, que é o Milko Potisek. Este é o companheiro de equipa da Todd Kalat. Exatamente. Mas então, inspirado nessas corridas abertas a todos, Thierry Sabine lembrou-se de convencer uma Câmara Municipal de Touquet-Paris-Plage, junto à região de Pas-de-Calais, convenceu a edilidade a fazer uma coisa parecida. Uma corrida que começou nas dunas e na praia para toda a gente. A primeira edição teve lugar a 16 de fevereiro de 1975, chamou-se simplesmente Enduro des Sables, ou seja, o Enduro das Areias, e teve à partida, imaginem, 286 concorrentes. Diz-se que foi o sucesso do Enduro do Touquet
e a moral que conferiu a Thierry Sabine, que o levou precisamente, tal como tinhas dito há pouco, Daniel, a arriscar na criação do Paris-Dakar poucos anos depois. Este princípio da competição aberta a todos mantém-se hoje vivo, precisamente nessa corrida mãe de todas as outras corridas da praia, que hoje em dia se chama Enduropal do Touquet. Mantém-se vivo e mantém-se vivo neste campeonato também, tal como o Daniel há instantes atrás referia, o facto de os pilotos poderem vir participar só porque sim, só pelo prazer de correr, pelo prazer de estar envolvido nesta competição, num fim de semana que é, para além da corrida, um fim de semana de festa também. Voltando ao Touquet, em 1981 a prova decorria na praia, até 1981, a prova decorria na praia e nas dunas. Então, temos aqui a desistência e o transporte da moto número 50, piloto que não é de todo Rodrigo Lescaillé, numa Honda 4,5 nos veteranos. Exatamente, Lescaillé. Diziam então, até 1981 a prova decorreu na praia e nas dunas, mas lá está, as associações de proteção ambiental manifestaram-se e fizeram com que a prova abandonasse as dunas e passasse a realizar-se exclusivamente na praia. Em 2005 a ASO renunciou à organização da prova, mas a Federação Francesa garantiu a sua continuidade. Em 2006 a prova foi rebatizada Enduropal. Enduropal é uma ligação da palavra enduro, com Côte d'Opale, a costa da Opala, que é a região onde a costa onde tem lugar esta prova. Então passou a chamar-se Enduropal du Touquet-Pas-de-Calais, numa extensão de 13, tem variado entre 13 e 15 km, e desde 1992 que é realizada apenas numa manga de 3 horas, como também já referimos aqui, entre as praias de Pas-de-Calais e Stella Plage. Festejou este ano o seu 50º aniversário. Em relação aos números, eles são absolutamente incríveis. Em 2023 tivemos 1.294 inscritos, é verdade. Nesse ano assistiram ao vivo, aos 3 dias de competição, qualquer coisa como 600 mil pessoas. Nos 3 dias, 350 mil pessoas assistiram à corrida de domingo. 1 milhão de espectadores assistiram pela televisão. Ora, o impacto económico que o Enduropal do Touquet tem na região é absolutamente incomparável com qualquer outra realização que tenha lugar na mesma região, e é por isso que continua também a ser um enorme sucesso. Sim, ainda mais quando há aqui uma forte aposta de uma conhecida marca de bebidas energéticas nesta corrida especificamente, onde faz uma transmissão também ao vivo nos seus canais, a ter um alcance muito grande. E óbvio que esta transmissão ao vivo é um cartão de visita, é uma publicidade muito boa para estas zonas. Certamente que estas imagens, como dizíamos, estão pilotos presentes nesta corrida de várias nacionalidades, vão ser partilhadas imagens desta corrida em vários sítios. São imagens lindíssimas, a nossa costa é fabulosa e certamente vai despertar um interesse a pessoas que não conhecem esta zona para vir cá e vir conhecer as areias de Monte Gordo especificamente, ou qualquer outra parte do nosso país. E como dizias, Daniel, também é um fim de semana de inverno, onde por norma o Algarve está mais desocupado, vamos dizer assim. As infraestruturas turísticas estão mais desocupadas nesta altura do ano, e a região de Monte Gordo, Vila Real de Santo António, o Algarve, de maneira geral, acabam por sentir também o impacto económico que esta prova tem localmente, uma vez que toda esta gente que aqui está vai ter que dormir, vai ter que ir ao restaurante, vai ter que usar as estruturas locais do comércio e da hotelaria e da restauração para passarem um bom fim de semana na região de Monte Gordo. Por isso também a Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, de braço dado com o Automóvel Clube de Portugal, levam a efeito esta competição. Sim, é difícil sempre afigurar, prever um número
e obviamente que há empresas que fazem esse estudo e todos os anos surgem os números com o impacto económico perante eventos desportivos, mas claro que esse número é muito difícil de prever, até poderá ter um impacto imediato nestes casos, como estavas a dizer, nas dormidas, na alimentação, nas deslocações, nos voos, nas portagens, no combustível que é utilizado e tudo mais, mas obviamente que também temos que ver o impacto que acontece a médio e a longo prazo de pessoas que vão querer visitar o sítio, ou inclusivamente até os próprios pilotos que dizem, olha, aquilo, o Monte Gordo é excelente, eu quero visitar o Monte Gordo no verão, porque se isto é muito engraçado em novembro, imagine isto no verão, portanto vão voltar certamente, e isso é muito importante. O turismo do Algarve e o turismo de Portugal tem noção dessa importância, faz aqui um bom trabalho também ele com o ACP. Para o ano temos mais uma ronda do Campeonato do Mundo Rally Ride a decorrer em Portugal, é uma corrida de uma importância muito grande dentro deste campeonato, é a única corrida no continente europeu, portanto imaginem a importância desta corrida para nós europeus, e pela primeira vez na história desta corrida, em 2026, o final será no estádio do Algarve. Portanto, aqui um sinal claro da aposta tanto do ACP como do Turismo do Algarve e do Turismo de Portugal nesta zona, com tantas condições. Também esta corrida a decorrer numa época na época baixa, fora da época balnear. Para o ano irá ser em março e a fazer, obviamente, usufruto de todas estas capacidades hoteleiras, quer seja a todas as infraestruturas, quer seja rodoviárias, quer seja de restaurantes, e até inclusivamente com o aeroporto de Faro ali tão perto, e a facilitar tanto a vida a todas as pessoas que se querem deslocar até esta região. Estamos a entrar no último quarto de hora de corrida. Todd Kellett é o líder. É verdade, para nós passa aqui bem rápido esta hora e meia, mas acredito que para todos estes pilotos estejam muitos, ou uma grande maioria esteja já em modo de sobrevivência. Exatamente. Portanto, estão a olhar, eles, mesmo que não tenham informação dada pelo exterior por equipas com menos recursos, ou passar na linha de meta, há uma informação deste tempo. Há um countdown. Uma contagem decrescente para o tempo final, para o final da corrida. Sim, e aqui começa a surgir, dentro de cerca de 10 minutos, vai começar aqui a surgir uma jogada interessante de cadeiras, que é, nós temos um tempo de volta bastante curto, nós estamos a falar numa volta de 6 km, mas, por exemplo, como ainda há pouco falávamos de Touquet, é mais de o dobro do percurso, são cerca de 15 km. Passado 3 horas de estar a andar de moto, a fazer mais 15 km, obviamente que imaginam a dificuldade disto. O que é que acontece em termos práticos? A maior parte dos pilotos mais atrasados vai ver a colocação da dianteira da corrida, do piloto que está a liderar a corrida, e muitas das vezes é criado uma fase de espera, inclusivamente param. Nos últimos anos, inclusivamente tem sido criado pelas organizações uma caixa de espera para não atrapalhar os pilotos que continuam em ritmo, digamos assim, de corrida, para conseguirem esperar que o piloto que está na liderança ultrapasse a meta, para depois então os pilotos mais atrasados cruzem a meta. Concluir a prova sem terem que fazer mais 15 km. Exatamente, estamos a falar, não são propriamente nós aqui, o tempo de volta está para o Todd Kellett tem cerca de 3 minutos. 3 minutos agora, portanto, e olha a diferença, Daniel, para a sua melhor volta, que foi logo a segunda, 2:35.180, foi a melhor marca do Todd Kellett nesta corrida, ele que roda neste momento nos 3 minutos. Aquela fase inicial, assim continua a ser o mais rápido em pista. Aquela fase inicial é realmente a fase mais importante, como dizíamos, também para as mecânicas, é a fase onde as mecânicas são mais forçadas e também os pilotos vão pôr o ritmo mais alto. Da mesma forma, como também já referimos,
a partida é muito importante, porque se partimos na frente da corrida, já não temos que ir atrás do prejuízo. Se o piloto conseguir chegar em primeira posição à primeira curva, vai muito mais facilmente gerir toda a corrida. Também porque, se, por exemplo, digamos que um cenário onde o Todd Kellett partiria em segundo, se o piloto da frente fizer as mesmas linhas e com ritmos semelhantes, é muito difícil com ritmos semelhantes, a não ser que o piloto que se coloca à frente o facilite, é muito difícil haver uma ultrapassagem, porque obviamente é colocado aqui projetada a areia, a visibilidade é reduzida, a visão não é tão clara e o esforço também ele físico é bastante maior para progredir ao mesmo ritmo. 1 minuto e 3 segundos de vantagem sobre Cyril Genot, esta vantagem que Todd Kellett continua a evidenciar na frente desta corrida, ele que lidera desde a passagem na primeira curva, fez o whole shot, embora não tenha sido o autor da melhor partida, acabou por ser nesse momento surpreendido por Jeremy Ukie, mas na chegada à primeira curva Todd Kellett assumiu a liderança, não mais alargou. Como referi há instantes, 2:35.180 é a sua melhor volta nesta corrida, a segunda melhor marca desta manga é 2:38.395 e pertence a Cyril Genot. Cyril Genot, que é precisamente o segundo classificado neste momento, quando caminhamos para os últimos 10 minutos de corrida. Milko Potisek ocupa a terceira posição. Dizer que está a 40 segundos atrás do segundo lugar, portanto as 3 primeiras posições deverão estar mais ou menos definidas e entregues. O quarto classificado é Jeremy Ukie, o quinto é o neerlandês Lars Berkel, que quase não demos por ele ao longo desta corrida, mas o piloto da moto número 107, uma Fantic 4,5, acaba por rodar neste momento na quinta posição, à frente do seu compatriota Damien Newman, com uma Yamaha 450. Thies Gallens ocupa a sétima posição. Julien Libert é o oitavo. Paulo Alberto, melhor português, ocupa o nono lugar. Luís Outeiro fecha o top 10. Sim, estamos a caminhar a passos largos para o final desta corrida. Faltam muito próximos dos 10 minutos, mas as corridas não vão acabar hoje. Vamos ter mais uma corrida grande hoje, das Moto 4, que será transmitida às 15h25, com transmissão mais uma vez em direto. Vamos ter mais nomes portugueses, o Luís Fernandes, o Tiago, vários nomes sonantes. O Luís Fernandes o ano passado deu muito boa conta de si, infelizmente o Luís Fernandes este ano teve uma queda muito grande na Baja Porto Alegre, vai competir ainda com muitas restrições físicas e muitas mazelas inerentes a essa queda, mas poderá eventualmente dar um ar da sua graça, assim como fez o ano passado. Portanto, não percam também às 15h25 o direto com os Moto 4. Vemos na imagem o piloto neerlandês de que falávamos há instantes, Lars Berkel, é o quinto classificado, piloto da moto número 107, a Fantic 450. Temos agora nas primeiras posições Yamaha, Honda, Yamaha e Fantic. Fantic a utilizar a mecânica da Yamaha, portanto há aqui uma ligação muito grande no fora de estrada entre a Fantic e a Yamaha. A maior diferença seja a parte eletrónica, mas os componentes principais, motor, suspensões e chassi, sendo ele idêntico à Yamaha. Portanto, acaba por ser uma Yamaha, digamos assim, disfarçada. Exatamente. O Berkel, que já foi inclusivamente dobrado pelos primeiros, está já a uma volta na quinta posição. Apenas os 4 primeiros rodam então na mesma volta, a volta do líder. E a ultrapassar a margem do minuto aqui para o segundo classificado. Mais uma vez, como dizíamos, também a fadiga talvez a fazer sentir nas posições, nos pilotos que perseguem o líder, e aqui a margem do minuto a aumentar, ser muito confortável. Estamos a falar meia volta de avanço, a considerar os 2 minutos da melhor volta do Todd Kellett. Estamos meia volta, é muito tempo, são 3 km de diferença.
A dupla Diogo Ventura e Ruben Ferreira a continuar no 21º lugar, a liderar as duplas. Portanto, temos uma dupla portuguesa em primeiro lugar na classe de duplas e também, assim como na segunda posição, mais uma dupla portuguesa do Pedro Rini e do Abel Carreiro, logo perseguido pelo Francisco Salgado, um piloto também havido do motocross aos comandos de uma GAS MC 450F. Os 6 inscritos em motodupla eram todos eles concorrentes portugueses, duplas portuguesas, portanto. Tínhamos 12 inscritos no Moto Júnior, 5 na classe Vintage e os restantes na classe Moto. Sim, aqui entre a dupla que está líder desta classe e a segunda dupla do Pedro Rini e do Abel Carreiro, temos aqui mais um piloto português também a fazer uma excelente prestação, o Jorge Leite, neste momento em 23º lugar, aos comandos de uma Honda CRF 450. Queria só referir que os nossos melhores representantes, o Paulo Alberto e o Luís Oteiro, 9º e 10º respectivamente, saíram na grelha de partida das posições. Deixem-me recuperar, eles estavam ambos na 4ª linha, onde estava também o António Maio. O Paulo Alberto saiu da posição número 39 e o Luís Oteiro da posição número 38. Mais um pequeno dado que vem, afinal de contas, acrescentar excelência àquilo que foi a corrida de hoje destes dois pilotos. Isto é um fator interessante que referes e pode ser decisivo na corrida da manhã, pois dentro do top 10 os pilotos da corrida de hoje, os pilotos vão ter prioridade na sua ordem de partida para a corrida da manhã. Portanto, continuando assim até ao final desta corrida, tanto o Paulo Alberto como o Luís Oteiro vão partir na primeira linha e, dada a importância do arranque neste tipo de corridas, vai certamente ajudá-los de sobremaneira a obter um resultado ainda melhor na corrida da manhã. Quanto mais não seja, a darem nas vistas, porque saindo sem oposição à sua frente, poderão fazer uma partida limpa e com isso ter pelo menos um bom início de corrida. Esperemos que não seja só um bom início de corrida, seja uma corrida completa a sorrir às cores nacionais. Sim, esperemos que sim. Poderá haver aqui num futuro alguns pilotos nacionais a ter aqui mais, a apostarem mais nesta especialidade. Nós temos um país com uma costa enorme, é muito fácil para nós ter pistas de areia. Há bastantes pistas a nível nacional conhecidas pelo solo arenoso. O Todd Kellett, inclusivamente, partilhou nas suas redes sociais um vídeo feito por um ex-piloto português, pelo Diogo Pereira, com imagens fabulosas na pista utilizada em Pataias pelo Campeonato Nacional de Enduro este ano. Portanto, sítios para treinar não faltam, condições para treinar em areia não faltam em nosso solo e dada a importância cada vez maior no desporto motorizado deste campeonato, poderão eventualmente, assim como a Chiara Fontanesi, redirecionar os seus esforços desportivos para esta modalidade. Também outros pilotos portugueses aqui a apostarem um pouco mais nesta modalidade. Isto quando faltam menos de 5 minutos para terminar a corrida, para perceberem, ao terminar os 90 minutos, depois de o Todd Kellett passar novamente na meta, será mostrada a bandeira de xadrez. Todd Kellett, que entra então da melhor forma neste fim de semana de corridas em Monte Gordo, vai certamente vencer esta primeira manga para sair vencedor da jornada portuguesa deste campeonato. Terá que somar amanhã o mínimo tempo possível na corrida que vai ter que fazer nessa segunda manga, juntando ao tempo de hoje para terminar à frente dos seus rivais. Para já, Cyril Genot e Milko Potisek ocupar então lugares de pódio nesta primeira manga do fim de semana. Jérémy Auquier continua na 4ª posição, tal como tínhamos dito anteriormente. As posições parecem estar definidas na frente da corrida, com essa boa notícia de vermos 2 bandeiras nacionais entre os 10 primeiros classificados. Sim, isto ainda mais em relação a contas do campeonato, quando o seu principal adversário, Todd Kellett, nas contas do campeonato é Jérémy Auquier, que persegue o Todd Kellett nas contas do campeonato, e ele encontra-se neste... Potisek é segundo do campeonato. O Potisek é segundo e... ok. A 20 pontos de... Aliás...
29 pontos. 29 pontos do exatamente, o seu colega de Jeremy equipa. que é o terceiro classificado. Portanto, o Cyril Genot aqui a criar aqui uma diferença. Jogar a favor do Todd Kellett, a colocar-se ali na segunda posição. Cyril Genot, o piloto belga que ocupa a 12ª posição no campeonato. E o Jeremy Moquier, que se encontra em terceiro lugar nas lutas do campeonato, aqui encontrar-se em quarto, portanto a ser favorável, penso eu, este resultado, e que certamente a fazer uma corrida idêntica amanhã, o Todd Kellett está a assegurar, sem nenhum incidente de maior, a assegurar aqui a conquista do primeiro campeonato do mundo de corridas na areia da FIM. Dando sequência, de alguma forma, a uma lógica que vinha impondo neste campeonato o piloto britânico desde 2023. Continua, de facto, a ser o senhor das areias. Todd Kellett, grande exibição, mais uma grande exibição, um ritmo absolutamente fantástico, de princípio ao fim. Veja-se a aparente facilidade com que passa aqui pelos seus adversários. Acaba de dar uma volta, creio que ao Lars Berkel, exatamente, o piloto número 107, que ocupa o quinto lugar. É um piloto de baixa estatura, eu não consigo perceber como é que há uma relevância tão grande deste piloto, porque ele tem-se evidenciado bastante. Todos os outros pilotos que lutam com ele também trabalham só para este campeonato e apostam tudo neste campeonato, e realmente o Todd Kellett tem sido o nome mais sonante, e é impressionante, é de valorizar também ainda mais perante as dificuldades que teve este ano, perante esta doença, de continuar a evidenciar-se, e se nós não o referíssemos, ninguém diria que ele tinha tido dificuldades este ano e que tinha passado por uma fase menos boa, porque a sua supremacia continua, e continua a dar muito boa conta de si, e isso é demonstrado corrida a corrida. O cronómetro vai parar daqui a 50 segundos. Estamos já então nas últimas centenas de metros desta corrida. Continuamos a acompanhar na imagem o líder incontestado, o grande dominador desta primeira manga da Monte Gordo Sand Race 2025, terceira edição desta prova que decorre sob a égide da Federação Portuguesa de Motociclismo, também sobre a égide da Federação Internacional de Motociclismo. Afinal de contas, estamos a falar de uma prova incluída no calendário de Campeonato do Mundo. De facto, aqui realça também aqui o facto de haver aqui uma componente médica bastante grande. Estava aqui a ver os carros de assistência rápida. É uma equipa liderada pelo Dr. Barradas. Há aqui uma estrutura muito forte também a esse nível, e isso também de salutar este esforço feito pelo ACP, pela entidade organizadora. Exatamente, o ACP, a equipa liderada pelo Orlando Romano, a bandeira de xadrez para Todd Kellett, a vencer então esta primeira manga da Monte Gordo Sand Race, prova que, como dizíamos, o ACP acaba por organizar, pondo em prática toda a sua grande experiência que tem também na organização de provas com este tipo de estatuto e com este tipo de relevância. Vitória para Todd Kellett, o britânico crónico vencedor destas corridas na areia, continua a exibir a sua qualidade, a sua capacidade, o seu domínio. Uma vantagem significativa sobre o segundo classificado, Cyril Genot, com Milko Potisek a fechar o top 3. Yamaha para Todd Kellett, Honda para Cyril Genot, Yamaha também para Milko Potisek, mais uma Yamaha na quarta posição, a de Jeremy Okier. Lars Berkel levou a Fantic 450 ao quinto lugar, Damien Newman foi o sexto classificado, também em Yamaha 450, tal como Thies Callens, o belga que terminou na sexta posição, Julien Libert, outro belga, a ser o oitavo classificado em Honda 450, melhor português Paulo Alberto, nona posição da classificação geral, piloto da Yamaha YZF 450 à frente de Luís Oteiro, que fechou o top 10.
piloto português também em Yamaha. Depois tivemos Damien Prévost, que foi o melhor dos veteranos, sendo que o melhor das senhoras foi, sem surpresa, Amandine Verstappen, terminou na 23ª posição da classificação geral. Como dissemos, aos 45 minutos pararam os pilotos das classes Moto Júnior e Vintage. Só neste momento a passar aqui o segundo classificado, Cyril Genot, e quando já está numa fase mais que recomposta e mais que estabilizada em termos cardíacos, o vencedor, o Todd Kalat. Também podemos ver aqui imagens lindíssimas, acho que é poesia esta condução, que tem que ser também ela muito suave, não pode ser... E ali víamos, Daniel, precisamente dois pilotos à espera que o Todd Kalat cruzasse a linha de meta para também eles não terem que fazer mais 6 km na areia. Agora imaginem isto, nós estamos aqui a falar menos de 100 pilotos no total, agora imaginem quando temos 1600 pilotos em prova, quando temos milhares de pilotos, portanto vai haver, são dezenas de pilotos que estão nessa tal caixa à espera que o vencedor cruze a linha de meta. Sim. Sim. Epá, não faço ideia, não sei se isto tem pódio. Tem pódio? Ok. Corrida concluída, a primeira da tarde, não foi a primeira da tarde, tivemos o troféu Mini Yamaha antes desta, mas a primeira da tarde em termos de transmissão aqui na Sport TV. Recordo que aqui estaremos daqui a pouco também para acompanharmos a primeira corrida do fim de semana dos quads, a partir das 15h25 precisamente. Revemos então a classificação final. Todd Kalat a vencer, 1h27, mais 1h28 para Cyril Genot, Milko Potisek a fechar o pódio desta primeira manga, Jeremy Okier, o quarto, Lars Van Berkel a fechar o top 5, com Paulo Alberto e Luís Otero a entrarem nos 10 primeiros. Amanhã vão sair então da primeira linha da grelha de partida. Fabulosa aqui esta prestação dos pilotos portugueses, darem muito boa conta de si, a fazerem um resultado que acho que é excelente. Vamos então escutar precisamente o vencedor, Todd Kalat. Todd Kalat dominou por completo desde o arranque até ao final, garantindo mais uma vitória aqui em Montegordo. Todd, congratulations, another win here in Montegordo. You took the all shot and then it was only Todd Kalat till the end. Yeah, I took a really nice start and really rode myself into the race. It's a long race and a lot of laps. I really took my time and just controlled the gap, worked with my pit board, and yeah, finally a good win. And let's prepare everything for tomorrow's race. What's the difficult thing here? We did a lot of laps, lapping the slowest guys, choosing the best lines so you don't get stuck, or the change in the track, because it's always changing from one lap to the other. Yeah, for sure. The slower riders on a small track is complicated, and also there's not many lines on the track, so you have to take your time. You have to be really patient out there, and no, all in all, I'm really happy. Last year you took the World Cup here in Montegordo. This year you can take the World Championship. Do you feel stoked for that tomorrow? Absolutely. The focus is always to win and take the championship. Yeah, it's gonna be nice, but we remain focused for tomorrow. Thank you, Todd. Congratulations. Todd Kalat a referir então que fica e está concentrado precisamente na conquista do título mundial de corridas na areia. Ganho todas as corridas aqui realizadas. No ano passado dobrou vitórias. Veremos se amanhã consegue Todd Kalat não só vencer, mas acima de tudo conquistar aquele que é o primeiro título mundial de corridas de areia, já que nos 2 últimos anos era uma taça do mundo. Todd Kalat a dizer também que a sua principal dificuldade no dia de hoje foi a dobragem aos pilotos mais lentos. Numa pista curta é sempre complicado. Ficamos por aqui no que diz respeito à primeira corrida das motos. Dentro de sensivelmente 1 hora aqui estaremos de regresso à Sport TV para acompanharmos a primeira corrida do fim de semana dos quads. Já sabe, ficou o melhor do desporto, fica com a Sport TV. Até já.